Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Vivemos dias tempestuosos, dias que nos desencorajam, nos põem medo, nos deixam inseguros e, em especial, desconfiados, desesperançados sobre o nosso futuro. Dentro dessa realidade se aprofunda a grave crise de liderança no Brasil e também no mundo. São poucos aqueles indivíduos para os quais possamos olhar e nos inspirar pelos seus exemplos. Faltam-nos, portanto, homens que nos inspirem, que nos encorajem, que nos despertem, que abra os nossos olhos e as nossas mentes, a fim de que encaremos o futuro com esperança, com coragem e, sobretudo, com alta confiança. Houve um tempo na história do Brasil, período recente, em que nós tínhamos uma pleiade de grandes líderes empresariais, como, por exemplo, o Dr. Olavo Setúbal, o senhor Antônio Hermílio de Moraes, o senhor José Hermílio de Moraes, o senhor Paulo Vilares, Cláudio Bardella, Edson de Queiroz, no Ceará, o senador José Dias Macedo, do Grupo J. Macedo, no Ceará, o presidente da Volkswagen, o seu Sauer, aqui em São Paulo, entre tantas e tantas outras figuras. Era um período em que o Brasil crescia. Eu me lembro que quando era estudante nos Estados Unidos, de 68 até 73, o meu grande sonho era voltar para o Brasil, porque o Brasil ia se tornar uma grande nação. Naquele período a China era um país meramente agrícola. Lembro-me que Richard Nixon viajou à China com um grupo de jovens para jogar ping-pong. E imagina só, ping-pong. Naquela época, o Brasil planejava lançar foguetes ao espaço, criou barreira do inferno, etc, etc, etc. O tempo passou. A China hoje ocupa a posição de segunda economia do mundo. Ela forma mais de 600 mil engenheiros por ano. Ela domina já diversos setores da economia. E hoje descobrimos que em grande parte dependemos da produção da China. Enquanto isso, o Brasil continua patinando, um crescimento pífio, um país desesperançado, os investidores pulando fora do país e o país marchando para um período de extrema gravidade em termos de desemprego. Projeta-se um crescimento no desemprego de até 20 milhões de pessoas. Um crescimento econômico pífio, menos 8,5%. E alguns chegam até dizer que nós vamos caminhar para 10%. Na verdade, é uma economia em desastre. É uma economia em insensatez. É um país insensato. Dentro dessa realidade, eu quero enfatizar a importância de um líder que nos tire deste atoleiro, que nos conduza com seriedade, com verdade, com justiça e com denudo. Daí porque hoje eu quero gastar alguns minutos com você falando sobre o perfil do verdadeiro líder. O verdadeiro líder quer a dignidade de seus liderados, isto é, ele prega, ele incentiva, e ele mostra que este é o único caminho. Ele não ofusca o brilho de seus liderados. Pelo contrário, ele faz com que cada assessor, cada constituinte, seus stakeholders, brilhem mais do que ele. Em segundo lugar, um líder verdadeiro enaltece o valor de todos os seus constituintes. Ele, por pior que seja a situação, diz para todos os seus
constituintes. Você pode fazer, você pode erguer a sua cabeça, você pode fazer o melhor trabalho, você pode progredir, você pode avançar, você tem o poder, porque você tem o DNA de Deus em sua constituição. E isso faz uma grande diferença numa sociedade como a nossa, onde grande parte da população é constituída de pessoas semi-analfabetas ou de analfabetos funcionais. O líder tem um papel gigantesco no sentido de despertar as pessoas para que elas evoluam, elas cresçam e não dependam das tetas do governo apenas. O verdadeiro líder não busca ter seguidores fanáticos, ignorantes e que se recusam a pensar por eles próprios. Muito pelo contrário, ele prefere ensinar a seus seguidores como se tornarem líderes. Daí porque hoje nós dizemos que líderes são aqueles que formam outros líderes. Só é você estudar a obra do Charan e de tantos outros grandes professores das grandes universidades americanas. Eles pregam isso com grande frequência, que o verdadeiro líder é aquele que forma novos líderes ou outros líderes. Eu pergunto a você, quantos líderes você conhece na atualidade que encarnam este perfil num Brasil constituído, formado por 220 milhões de brasileiros? Aponte-me um. E olha que eu estudo muito, eu leio muito sobre a vida de grandes líderes militares, líderes espirituais, líderes políticos, líderes empresariais, executivos de primeira linha, entre tantos e tantos outros estudos. E cada dia eu fico mais convencido que o verdadeiro líder é aquele que prepara novos líderes para o futuro. Em quarto lugar, o verdadeiro líder deve ser um exemplo vivo do que prega, do que ensina, do que propaga. Ele não pode ser aquele indivíduo que diz: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse tipo de líder foi diagnosticado por Cristo nos evangelhos como hipócrita, como aquele indivíduo que a sua aparência é de catedral, mas o seu interior é de cabaré. Uma espécie de sepulcro caiado de branco por fora, mas que por dentro destila pus. Vejam vocês que um dos grandes exemplos que eu tenho sobre liderança é o exemplo do próprio Cristo. Ele arregimentou 12 homens, basicamente semi-analfabetos, e ensinou para eles como serem líderes e como divulgarem a sua mensagem. E hoje, depois de mais de 2000 anos, em qualquer vila, em qualquer povoado, em qualquer casa, em qualquer repartição pública, no mundo inteiro, você vai encontrar uma cruz pendurada numa parede, símbolo do cristianismo. E quando você adentra uma cidade, geralmente há uma cruz no topo de uma igreja, que indica o sinal também do cristianismo. Além disso, eu acredito que o líder de que necessitamos hoje, ele precisa ter uma mente aberta, observadora e positiva. Ele precisa ter um espírito aplicado, ele precisa trabalhar duro, ele não pode fazer corpo mole, ele tem de trabalhar e ser um exemplo para toda a nação. Ele precisa também ter um julgamento sólido, a fim de avaliar a medida de todas as coisas. Ele deve ter uma presença de espírito para responder a cada pergunta com precisão e não com palavrões. Ele precisa ter serenidade e natureza tranquila, isto é, ele precisa dominar as suas emoções, ele precisa ter uma inteligência emocional muito profunda. E o que nós vemos hoje em determinados líderes é precisamente o contrário, é a briga, é a intriga, é a confusão, é o estímulo à divisão. E ainda mais, acredito que um verdadeiro líder, o seu discurso é coerente entre outras virtudes. O Brasil precisa urgentemente de novos líderes. Vou repetir.
O Brasil necessita urgentemente de grandes líderes, de homens que façam a diferença. Nós não podemos ficar caminhando para trás, nós temos de ir para a frente, nós temos que olhar para a frente. Vejam você agora, o americano lança uma nova nave, construída por um grande empresário que não é americano, um grande empreendedor. E ele dá um exemplo de tecnologia, de avanço tecnológico. E além do mais, faz propaganda de sua empresa produtora de automóveis elétricos, o senhor Elon Musk. O Brasil precisa desse tipo de indivíduo. O Brasil precisa, e esses elementos em geral são criados em nossas universidades. Como eu disse, a China forma 600 mil engenheiros por ano. O Brasil forma 30 mil, 40 mil no máximo, e eles vão trabalhar em bancos de investimento, em bancos e em consultorias. Não, o Brasil se volta, precisa se voltar para a industrialização, para a tecnologia, precisa abraçar com convicção a revolução 4.0 ou 5.0. Nós não podemos ficar apenas dependendo da exportação de matéria-prima, do minério de ferro e também de produtos alimentícios como a soja, o milho, entre outros. Não, o Brasil precisa despontar como uma gigante. Veja o que aconteceu com a nossa Embraer. Veja o que está acontecendo agora com ela. A Embraer, que era um símbolo da inteligência da engenharia brasileira. Eu fico triste quando eu vejo essas empresas se despedaçando. Essas empresas sendo ameaçadas de desaparecerem. Porque, na verdade, é o futuro do Brasil que nós estamos comprometendo. Você que é pai, você que é empresário, você precisa vestir uma nova camisa. A camisa da esperança, a camisa da dignidade, a camisa da verdade, a camisa do exemplo para os seus filhos e para os seus funcionários. E só poderemos ser esse tipo de líder se nós abraçarmos essas convicções. Nós existimos para produzir um novo Brasil, um novo país. Com esses líderes que nós temos aí, nós estamos indo para o inferno, para o buraco. E nós temos de sair a qualquer preço, mas, naturalmente, com base em nossa Carta Magna, a Constituição de 1988. Eu quero convidá-lo para que você visite o meu site, o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. Se você desejar, me mande um e-mail e eu lhe mando uma resposta com certa brevidade. Nesse nosso site você vai encontrar artigos, depoimentos de pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores, você vai encontrar entrevistas, você vai encontrar um material muito rico, que é preparado, que é feito para contribuir para o seu crescimento, para o avanço em sua carreira, para o seu progresso e, sobretudo, para a sua felicidade pessoal e profissional. Portanto, eu agradeço a você pelo seu tempo. Se você gostar desses clipes do meu trabalho no LinkedIn, no Facebook, no meu próprio site, no YouTube, eu peço que você recomende para outras pessoas. E vamos fazer uma nova corrente. A corrente do Brasil grande, do Brasil gigante, do Brasil poderoso, do Brasil produtivo, do Brasil empreendedor, do Brasil competente. Muito obrigado a você pela sua atenção e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!